Olá! Vamos convidá-los a entrar conosco no mundo encantado do Conte Mais. Aqui vocês ouvirão histórias que vão encantar o coração. Esse livro, então, é As Três Peneiras. Faz parte da coleção Conte Mais da Félix. Esse livro traz uma história inspirada num ensinamento de um grande pensador. Hoje eu vou contar a história das Três Peneiras. É uma história deliciosa. Essa história, ela tem assim cheirinho de fruta madura. Essa história tem o colorido de todas as flores. E ela parece assim que um som de chuva no telhado. Essa história é uma delícia. Essa história fala um pouco de uns meninos que estudavam numa escola. Começa falando do Pedrinho. O Pedrinho é um menino que tinha muitos amigos. E entre esses muitos amigos, um deles era o Tomás. Olá! A Joana. Olá! E a Laura. Eles eram amigos inseparáveis, mas quando eles se reuniam, parecia quando estava se armando um furacão. As árvores balançavam os galhos e parecia, olhando para o céu, que já ia vir uma tempestade. Tal era a força com que eles se reuniam e falavam. Cada criança que passava, eles tinham um apelido para colocar. Pedrinho e os amigos inventavam um apelido para todo mundo. Um porque era muito magro, o outro porque era muito gordo e o outro era alto demais. E aquilo virava numa algazarra. A Laura observava tudo e ela dizia: mas isso não passa pelas Três Peneiras. E aí, cada criança que passava, eles diziam: parece um bolo de banana. E já imaginavam a criança com um bolo de banana e diziam, e riam muito: bolo de banana, bolo de banana. Aquilo virava uma algazarra. Aí passava um outro, eles olhavam e diziam: parece uma linguiça fina. E já imaginavam aquela criança como uma linguiça fina andando pela rua. Já para o outro, que tinha um cabelo assim, diferente, eles chamavam: olha lá, não parece um espaguete? Espaguete, espaguete. E todos diziam, mas aquilo era tão estranho, né? Porque aquelas crianças vinham alegres. Tinha uma que vinha da escola, tinha feito uma prova de matemática muito difícil, estava muito feliz naquele dia porque se saiu muito bem. De repente, andando pela rua, é interrompida por um apelido. E esse apelido deixava elas tristes. E tinha outra que tinha feito uma prova de geografia, uma prova para a qual estudou durante muito tempo, estava feliz e murchava. E aquela menina, então, que escreveu a poesia mais bonita daquele dia, quando se viu apelidada, perdeu a vontade de ir na escola. E assim iam passando os dias. Eles riam muito, chegavam na escola e contavam um apelido para os colegas. Enquanto encontravam aqueles amigos que eles tinham apelidado, eles falavam: olha lá vai aquela lá, espaguete. E todos riam junto. E o tempo foi passando e a Laura dizia: mas isso não passa pelas Três Peneiras. E aconteceu um dia que o Pedrinho ia passando pela rua, e aí tinham outras crianças num outro muro, perto da casa dele. E essas crianças olharam para o Pedrinho tinha um cabelo alaranjado,
Pedrinho era ruivo. E começaram a rir. Cenoura! E colocaram no Pedrinho o apelido de Cenoura. E o Pedrinho ficou se sentindo esquisito. Como assim, cenoura? Mas para aquelas crianças, aquele menino de cabelo vermelho parecia uma cenoura gigante. E todos acharam aquilo muito engraçado. Mas o Pedrinho não. O Pedrinho nesse dia não achou nada engraçado. E aí, no outro dia ele saiu para a escola, estava no caminho e encontrou a Laura. Começaram a conversar. E conversou e ele contou para a Laura o que aconteceu. Que ele contou os amigos e aqueles meninos colocaram nele um apelido. E ele encheu os olhos d'água, parecia um oceano os olhos do Pedrinho. E a Laura abraçou o amigo e disse, isso também não passa pelas três peneiras. E o Pedrinho perguntou, mas afinal, que história é essa de três peneiras? Aí a Laura falou para o Pedrinho, Pedrinho, isso não passa pelas três peneiras. E ele perguntou, mas que história é essa de peneiras? De novo, Laura? E ela disse, pela peneira da verdade. O que foi dito sobre essas pessoas? O que essas pessoas foi dito de apelido? Isso é verdade? Essas pessoas são assim mesmo? Aí ele disse não, não é verdade. E aí o Pedrinho baixou a cabeça. E aí ela perguntou, e o que foi dito sobre essas pessoas é bom? Como é que a gente sabe se é bom? Se fizesse para ti ou para um familiar teu, você ficaria feliz? E ele respondeu, não. E ela perguntou, é útil? Vai trazer algum benefício, algum progresso para a comunidade, para as pessoas? Não. Então, e aí o Pedrinho ficou muito envergonhado. E seguiu. Estava indo para a escola, foi para a escola. E quando chegou na escola, a Laura viu o Pedrinho indo em direção aos amigos de sempre, Tomás e a Joana. E o Pedrinho foi lá, se reuniu com eles. E aqueles dois tinham um sorriso irônico, ainda tinham aquele jeitinho debochado de quem adora colocar apelido nos outros. E quando o Pedrinho se juntou a ele, a Laura olhou de longe e pensou, nossa, já vão começar a colocar apelido de novo nos amigos. Só que ela observou. Aos poucos, o sorriso foi desaparecendo, aquele sorriso irônico foi sumindo. De repente, aqueles meninos, aquela menina também, andaram em direção ao grupo no qual eles tinham colocado apelido. E aí eles foram perguntar o nome deles, de onde eles vieram. Começaram a conversar e de repente aqueles dois grupos que parecia que nada tinha para uni-los, formaram um único grupo. Se tornaram grandes amigos. E assim, essa história é como aquela história que entrou por uma porta e saiu pela outra. Peça ao rei que conte outra.